Se você entrou nesse vídeo é porque você provavelmente quer saber se você tem TDAH. Para começo de conversa, vou te passar algumas informações, mas lembre-se que isso não se trata de um diagnóstico. É muito importante sim você saber se tem TDAH. Vou te passar algumas informações que vai te fazer pensar se provavelmente é verdade, se você precisa procurar um psiquiatra, um psicólogo e um neurologista para fazer o diagnóstico então do seu TDAH. Vou te passar algumas informações, mas lembre-se, quem faz diagnóstico é um médico, um psicólogo ou um neurologista. E de preferência, procure um profissional que saiba sobre o assunto, porque muitas vezes você vai passar por um psiquiatra e o psiquiatra vai pegar e vai começar a te medicar em relação à ansiedade e vai ignorar o fato de você ter TDAH, não porque você não tem, sim porque ele não sabe lidar com o TDAH, então ele passa outras medicações. Então, busca um psiquiatra, um psicólogo ou um neurologista que saiba sobre TDAH, que entenda sobre TDAH. Então, dito isso, vamos lá. Primeira informação, então, primeiro ponto para você saber se você tem TDAH. Muito importante. Você se perde em conversas, né? Você se perde ali nas informações, o pessoal está conversando com você, de repente talvez você entre naquele modo viagem tipo o Pedro Scooby, tipo, tá falando, conversando e de repente... Um exemplo. Hã? Ó, Aí um começa a exemplo, tocar uma depois que a galera música. começou a ir embora. Tarandã, Quê? Tipo, enfim, se você provavelmente se perde informações, tá conversando, a galera tá conversando com você, tudo tá acontecendo, o mundo tá rodando e você se perdeu no meio das informações, provavelmente é um indício forte de que você tem TDAH. Mas não fica por aqui. Próximo ponto. Você costuma sonhar demais, mas executar de menos? Quem tem TDAH costuma ser um procrastinador crônico. Então você sonha demais, você cria diversos planos, você faz, você acha, você cria a ideia de executar, você cria 1 bilhão de planos, milhares de empresas na sua cabeça, mas na hora de executar você não consegue executar, é um forte sinal, um forte indício de que você pode ter TDAH. Lembrando, obviamente, que quem diagnostica é um médico, mas são sinais que podem te indicar e te fazer chegar mais perto da ideia de se preciso procurar um profissional da saúde ou não. Terceiro ponto, então, procrastinação crônica. Aquela procrastinação, mas não é uma procrastinação normal. É quando você tem uma procrastinação ela tão violenta que você procrastina em tudo. Não importa o quanto você tem de fazer as coisas, você sempre vai procrastinar. Mesmo aquelas coisas que você gosta, mesmo uma coisa que você ama. Você, em algum momento, vai procrastinar e vai deixar para fazer de última hora. Ah, eu gosto da minha faculdade, eu escolhi fazer esse curso. Eu estou cursando uma matéria que é importante. Mas, por exemplo, na hora que é para você sentar o bumbum na cadeira, um popô numa cadeira para ler um livro, você não consegue pegar um livro e sentar e ler direito, né? Por quê? Porque não é porque você não queira, mas é porque o teu cérebro tem uma dificuldade grande em se manter focado por conta de uma falta dopaminérgica. Lembrando, né, que a dopamina ela é o neurotransmissor responsável pela ação. E se você tem dopamina de menos, obviamente você não vai conseguir agir. Então, lembre-se disso, né? Procrastinação crônica. E agora a gente vai falar também sobre a questão das dificuldades. Dificuldade em estudos. Provavelmente você vai ter dificuldade em estudos, focar exatamente pelo que eu acabei de falar, né? Pela falta de dopamina, pela disfunção executiva. Você vai ter muita dificuldade de executar as ações. Então, você vai ter uma dificuldade não de inteligência. Quem tem TDAH não tem problemas com a inteligência. A gente vai ter problemas com a ação, né? Com o fazer o movimento. Né? Já dizia o Russell Barkley, Dr. Russell Barkley, escritor e criador de diversos livros, mais de 300 artigos científicos falando sobre TDAH, que é como se a área de ação do nosso cérebro, aqui o lobo frontal e o lobo occipital, que é o responsável pelo conhecimento aqui atrás, e o lobo frontal, que é da ação, né? Como se eles fossem cortados com cutelo, então eles não se conectam direito. Então o Dr. Russell Barkley ele comenta esse ato e, infelizmente, em quem tem TDAH, de fato, a gente encontra muito essa dificuldade nos estudos, não por falta de inteligência, mas por falta de conectar essas informações que você sabe com aquilo que precisa ser feito. Próximo tópico. A comunicação. Comunicação entre amigos. Essa comunicação ela tende a ser bem falha. A comunicação de amizades ela tende a ser bem complicada. Por que, que ela tende a ser bem complicada? Porque quem tem TDAH tem um problema de lembrar desses amigos. Então a gente ama essas pessoas e tudo mais, mas a gente não lembra. Muitas vezes a gente recebe uma mensagem no WhatsApp
e aí a gente pega e fala, vou responder daqui a pouco, esse daqui a pouco demora 3 anos, a gente às vezes não lembra daí o que acontece, a pessoa acha que você não gosta dela, ela fica chateada e tudo mais, então a gente vai ter dificuldades nas amizades, dificuldades de comunicação, dificuldades mil, né? E uma outra dificuldade também é que muitas vezes a gente tem um hiperfoco em determinados assuntos, e quem tem TDAH, por conta da dificuldade de atenção, a gente acaba pesquisando muita coisa, liga muitos hiperfocos, então a gente costuma saber sobre muitas coisas. E aí as pessoas vêm comentar alguma coisa, a gente vem querer ser o palestrinha, o professor, aquele que sabe de tudo. E isso acaba cheirando muitas vezes para as pessoas como um jeito snob, cheira como algo snob, então as pessoas tendem a ficar bem chateadas. Então, se você perceber que você tem esse ponto de ser considerado snob, palestrinha, tipo aquela pessoa que quer ensinar muito sobre todos os assuntos e tudo mais, é um grande indício de que você pode ter TDAH. Próximo tópico. Próximo tópico fala sobre a impulsividade, né? Cara, eu tenho um mentorado que comprou um carro, trocou o carro dele sem conversar com a esposa. E assim, ele trocou o carro da família sem ter o mínimo de preocupação sobre o que a esposa ia pensar e assim por diante. E aí isso acabou gerando baita prejuízo, porque eles contraíram uma dívida nova no momento que não era o certo. Então, assim, é importante a gente pensar nessa impulsividade. Você costuma ter ações bem impulsivas? Se você costuma ter ações impulsivas, comprar sem precisar, comprar muita quantidade, se você costuma ter ações compulsivas, inclusive, agora pegando mais um tópico, a questão da compulsão. Se você tem algum tipo de compulsão, seja por cigarro, compulsão sexual, né? Tem que estar sempre em busca de um parceiro, se pondo em risco sexualmente falando, né? Não pensa, pô, preciso pôr camisinha, usar preservativo para ação sexual, e costuma estar ali sempre usando uma pílula do dia seguinte, precisando fazer uso de PrEP, isso e aquilo, porque de fato, se pôs em situações de risco sexualmente falando, isso pode ser um grande indício de TDAH. E assim, aqui estão só algumas das informações, mas assim, são diversas informações que eu poderia te passar, mas lembre-se, você precisa procurar um psiquiatra, um médico, um profissional capacitado para te dar o diagnóstico. Aqui são só alguns indícios que podem te mostrar que de fato está na hora de buscar um psiquiatra, um psicólogo para te ajudar a saber se de fato você tem um TDAH e se há necessidade de tratamento, de uso de medicação, né? E vai fazer total diferença se você for buscar um diagnóstico, entender talvez o que você tem passado de fato. Então é isso, tamo junto, até o próximo.